bom dia. Página 16, exercício número 5. Foi 16, 17 a tarefa, né? Aquecer um determinado corpo de 45 Kelvin a 180 Kelvin, temperaturas medidas na escala Kelvin, equivale na escala Celsius a provocar neste corpo uma variação de temperatura igual. Quando nós desenvolvemos as relações matemáticas entre as escalas, nós chegamos à seguinte relação final. Tc sobre 5 é igual a Tf menos 32 sobre 9, que é igual a Tk menos 273 sobre 5. A primeira vez que eu vi esse tipo de questão, aprendendo, né, eu transformava a temperatura em Kelvin para Celsius, transformava outra temperatura em Kelvin para Celsius e depois subtraía as duas temperaturas em Celsius. Porém, nós vimos que uma variação na escala Celsius corresponde à mesma variação na escala. Então, mais fácil do que fazer duas transformações e depois calcular a variação, é simplesmente calcular a variação em Kelvin mesmo. 180 menos 45, que dá uma variação de 35 Kelvin, que é o mesmo que uma variação de 35 graus Celsius. Letra... ele não quer a variação. Aquecer um determinado corpo de 45 Kelvin a 180 Kelvin equivale na escala Celsius a provocar neste corpo... peraí. Tu vê? É só porque olha que absurdo que aconteceu. Sim, deve ter falado assim. Um absurdo. Mas como a maneira como a galera me alertou me fez acreditar que eu estava calculando algo errado aqui. Mas não, né? Foi só uma subtração doentia. Beleza. Letra C. É a C? É. 6. A temperatura em Rio Branco em certo dia sofreu variação de 15 graus Celsius. Na escala Fahrenheit, esta variação corresponde a 5 de Celsius corresponde a 9 em Fahrenheit. Estou falando de variações. Logo, 15 varia. Como eu multipliquei por 3 aqui, eu vou ter que multiplicar por 3 aqui. Logo, x é igual a 27, letra D. Bem light essas questões. Esse tipo de raciocínio vai ser cobrado na prova. Né? Muito light. O segredo ainda é não perder muito tempo nesse tipo de questão. Essa é a questão 1 da página 16. Agora no atividades. Nos noticiários, grande parte dos apresentadores da televisão, do Previsão do Tempo, aliás, expressam erroneamente a unidade de temperatura em graus centígrados. Erroneamente, em graus centígrados. A maneira de expressar corretamente essa unidade é... Primeiro, a unidade do jornal do nosso dia a dia é Celsius. Todo mundo sabe disso, né? Celsius, pois não se deve citar os graus. Não, é grau Celsius mesmo. Né? Grau para lembrar que é algo arbitrário, né? Que é um chute no escuro. Graus Kelvin, não é em Kelvin no nosso dia a dia. Não é em Kelvin. Centígrados, pois não se deve citar os graus. Só falar que uma escala é centígrada, só está avisando, olha amigo, entre os pontos fixos existem 100 divisões. É só isso que está avisando. Não está dizendo se é Celsius, se é Kelvin ou se é outra centígrada. A Fahrenheit não é centígrada, lembra? Entre os pontos fixos tem 180 divisões. Ela era centígrada originalmente, né? Quando o cara disse que o ponto fixo era o corpo dele, chamou de 100. E quando o balde com água, gelo e sal era 0. Inicialmente ela era centígrada, né? Atualmente, como os pontos fixos agora são outros, né? Não são mais os originais, ela não é mais centígrada. Graus Celsius, pois existem outras escalas em graus centígrados. E isso aí faz sentido. Por humildade, vamos analisar a letra E. Graus Fahrenheit, pois é a unidade do sistema internacional. Nada a ver com a vida? Falso mesmo. A mais bonita das questões aí para a gente discutir é essa questão 2. Ela tem uma alternativa, um item ali que ele é confuso. A gente tem que ler várias vezes para entender. Vou incomodar para o lado de cá agora. Olha só. A temperatura é uma das grandezas físicas mais conhecidas dos leigos. Todos os dias boletins meteorológicos são divulgados anunciando as prováveis temperaturas máxima e mínima do período. A grande maioria da população conhece o termômetro e tem o seu próprio conceito sobre temperatura.
sobre temperatura e termômetros, assinale o que for correto. Tu vê o que ele está dizendo, né? Que as pessoas, no dia a dia delas, elas botam na cabeça o que é temperatura. A maioria delas não sabe que está relacionado. Isso, exatamente. É uma medida do grau de agitação das moléculas de um corpo. A maioria das pessoas não lembra disso, né? Que medir a temperatura é ver quantas moléculas estão se sacudindo. Isso é muito louco. 01. A fixação de uma escala de temperatura deve estar associada a uma propriedade física que, em geral, varia arbitrariamente com a temperatura. O que é variar arbitrariamente? É variar sem regra. Algo arbitrário é algo que não tem regra. Beleza? Certo? Então eu vou arbitrar letras para vocês. A, B, C, D, E, E. Não? Foi aleatoriamente que eu arbitrei as letras, certo? Ou ainda, foi arbitrariamente que eu distribuí as letras. Agora não vai ser mais arbitrário. Eu vou começar aqui A, B, C, D, E, F, G, H, I. Tá vendo que tem uma ordem? Concordam? Para que o termômetro funcione, essa grandeza física que vai variar, deve variar arbitrariamente ou deve variar com uma relação constante, uma relação definida, uma relação matemática, né, definida. Se a grandeza física varia arbitrariamente, essa grandeza física não vai me falar a temperatura. Ela tem que variar diretamente proporcional, via de regra, com a temperatura. Dobrou a temperatura, dobra essa grandeza física e a gente consegue definir, por exemplo, qual é a nova temperatura. Certo? Então o arbitrariamente é que deixa perigoso o negócio. Letra C. Letra C. Número 2, pouco perdido. Grau arbitrário, essa aqui é danada, cara. Eu acho que ano passado até eu devo ter me confundido, eu acho, no gabarito. Pelo que eu li, porque um aluno me pediu, eu li ela uma vez. Uma segunda ou terceira vez que eu fui ler, eu comecei a mudar de ideia. Grau arbitrário é a variação de temperatura que provoca na propriedade termométrica uma variação correspondente a uma unidade da variação que esta mesma propriedade sofre quando o termômetro é levado do ponto de fusão até o ponto de ebulição da água. Cara, essa questão, né, tu vê, né, ele profundo isso. Vamos pensar. Termômetro, eu juro, é um termômetro de bulbo, certo? A gente sabe que tem um ponto fixo superior e inferior. Nós sabemos que isso aqui é a ebulição da água, tudo bem? Ebulição. A gente sabe que isso aqui é a fusão. Nós estamos falando de H2O. Tranquilo? E Celsius? O cara disse que isso aqui vale, disse que aquilo ali vale, separou, portanto, isso aqui em... Então, uma coisinha dessa é 1 grau. Isto é um grau arbitrário. Por que arbitrário? Porque eu tenho, né, vários chutes ali. Concorda comigo? Beleza. O que é esse 1 grau arbitrário? Grau arbitrário é a variação de temperatura. Tu concorda que esse 1 grau está relacionado com uma variação de temperatura? É, né? Esse 1 grau é uma variação de 1 grau. É a variação de temperatura que provoca na propriedade termométrica. Que propriedade termométrica estamos usando? Que propriedade termométrica esse termômetro de bulbo usa? É a resistência elétrica? Não. É a densidade de um gás? Mercúrio. É o que do mercúrio? A altura da coluna de mercúrio. É o H. A propriedade termométrica aqui é o H. Para essa temperatura variar de um ponto a outro, tem que ter um ΔH ali, não tem? Esse ΔH está relacionado com ΔT, que é 1 grau, não é isso? Então vamos ver. Grau arbitrário é a variação de temperatura que provoca na propriedade termométrica, a altura da coluna de mercúrio, uma variação correspondente a uma unidade da variação que esta mesma propriedade sofre quando o termômetro é levado daqui até aqui. Pô, daqui até aqui tem um ΔH galinha, né? A galinha é legal. A galinha. Tem um ΔH galinha maior assim. Concorda comigo?
Esse ΔH pequenininho aqui, ele não é uma parte do ΔH todo, né? Então tu vê, ele foi tão etéreo na fala dele que o cara fica inseguro. E se tu tiver inseguro na UFSC, não assinale. Não assinale, assinale só se tu tiver certeza. Eu acho até que no passado eu falei que era falso, mas eu estou inclinado a dizer que é verdadeiro. Última, um grau arbitrário, um grau ali, é a variação de temperatura. É uma variação de temperatura de 1 grau que provoca na propriedade termométrica, a altura da coluna de mercúrio, uma variação correspondente a uma unidade da variação que esta propriedade sofreu quando o termômetro é levado do ponto de fusão até o ponto de ebulição. Se eu separei em 100 graus, eu posso dizer que tem 100 partes de ΔHzinho ali, né, que somadas dão o ΔH'. Então quer dizer que é uma unidade desse todo, né? Ou eu poderia dizer que isso aqui vale 100 e eu vou estar separando em 100 partes iguais. Apesar dele ter sido super etéreo, dele não ter afirmado nada com constância, ele não falou nada de errado. Tá tudo verdadeiro ali o que ele falou, né? Certo? Mas, cara, que item confuso. Ó, tô botando verdadeiro, mas tô me borrando todo. Temperatura é uma medida da quantidade de calor de um corpo. O que eu te falei que é temperatura? Eu te ensinei que era calor de um corpo, foi isso que eu te falei. Em hipótese nenhuma, eu te falei que mede o grau de agitação. Um cara fala calor, fala uma coisa totalmente diferente. Aqui nós temos que ser técnicos. Não foi isso que eu te ensinei. Inclusive eu te falei que calor está sempre em trânsito, indo do corpo de maior temperatura para o corpo de... E nós estudaremos o calor. É absolutamente errado dizer que um corpo tem calor. Um corpo tem temperatura. O calor sempre flui de um corpo para o outro. A água é uma excelente substância termométrica dada a sua abundância no meio ambiente. Por que é ruim usar água como substância termométrica? Congela, tem dilatação anômala a 4 graus, limita a temperatura superior do termômetro a menos de 100, né? Porque em 100 já... É isso aí. 16. 2 ou mais sistemas físicos colocados em contato e isolados de influências externas tendem para um estado de equilíbrio térmico, que é caracterizado por uma uniformidade na temperatura dos sistemas. Os corpos tendem a entrar em equilíbrio térmico. Verdadeiro. Então eu colocaria 18. Vou até olhar, essa é uma questão que eu vou ter a humildade de olhar no gabarito, para ver o que o autor da apostila está dizendo sobre aquela fala toda ali. Show de bola. Questão 3. Questão 3. Muitíssimo obrigado, desculpa o incômodo. Deixa eu incomodar para cá. Já foi hoje todo? Não? Ah, não. Então vamos lá. Tem tanta gente para perturbar. Ó, 3. O estudante mediu a temperatura de um colega que estava com febre. Para tanto, ele usou um termômetro de mercúrio cuja escala estava ilegível. De novo, já aconteceu isso. Segunda vez que o termômetro se apaga, né? Então, para determinar a temperatura, ele fez o seguinte procedimento. Colocou o termômetro em um recipiente onde continha água e gelo. Mais uma vez, a mentirada de que o termômetro clínico pode ir de 0 a 100. Mentirada. Então, para determinar a temperatura, colocou o termômetro em um recipiente onde continha água e gelo. E após o equilíbrio, marcou a altura da coluna de mercúrio. 5 centímetros a partir do bulbo. Em seguida, colocou o termômetro em um recipiente com água em ebulição. Imagina quanta gente já não tentou fazer isso depois dessa questão. E após o equilíbrio, marcou a altura da coluna da mesma forma, a partir do bulbo, 15 centímetros. Por fim, colocou o termômetro em contato com a pele do colega. E após o equilíbrio, marcou a altura, 8,8 centímetros. Qual a temperatura do colega? Considere que a água em ambos os casos era destilada e o experimento foi feito ao nível do mar. Acontece todo dia. Então é isso aí. Né? Quem nunca foi medir a temperatura de um colega e o termômetro apagado, foi ali do lado, comprou água destilada, foi ao nível do mar, fez uma singela experiência e depois voltou para ver se o amigo estava vivo ainda. Ele estava vivo, ainda febril, e deu tempo de medir a temperatura ainda. Isso é incrível. Ó, o negócio é o seguinte, a melhor forma de tu resolver essa questãozinha é fingir que um termômetro mede em Celsius e o outro mede em altura. Por que não? Aqui a temperatura em Celsius, ali é a altura que vai medir a temperatura. Quando era 0, era 5. Quando era 100, era
15. Eu até já poderia colocar o 8,8 ali e fazer o joelho, pé, cabeça, pé, mas para estimulá-los a aprender a achar a relação matemática entre duas escalas termométricas, joelho, pé, cabeça, pé. O mais legal é tu estar consciente que é o teorema de Tales, que nós estamos usando. TC sobre 100 é igual a H menos 5 sobre 10. Divido por 10 em cima e embaixo. A temperatura em Celsius é 10 que multiplica H menos 5. Agora que eu descobri a relação matemática entre a temperatura e a altura, é elegante substituir o valor da altura enquanto o termômetro estava em equilíbrio térmico com um colega. Certo? Como? 8,8 sobre menos 5, que é 3,8 vezes 10. Nem febre ainda, cara. Já dá um mal-estar, né? Melhor é medicar mesmo, se não for bebezinho, e fechou. Qual é a letrinha? D. Posso colocar uma questão dessa na prova? Pode. Posso, né, cara? Isso aí tem que ter, uma questãozinha dessa tem que ter. Página 17 agora? Vamos que vamos, uma bela manhã para aprender física. O que diz ali? Deixa eu dar uma olhadinha. Essa aqui é legal também, adoro essas que envolvem gráfico. O gráfico representa a relação entre a temperatura Tx e Ty de duas escalas termométricas. Qual temperatura medida terá a mesma indicação? Tu vê, cara, ele acabou de criar duas escalas que não existem, a Ty e a Tx. Aliás, até dá a sensação de que é a Celsius e a Fahrenheit. Porque o 0 Celsius dá 32, né? Mas não podemos acreditar nisso. Temos que acreditar nos valores que o gráfico nos fornece. Eu lembro que quando começou a aparecer esse tipo de questão, eu me atrapalhava por causa do gráfico. Aí eu percebi o seguinte, já que o gráfico me incomoda, eu posso transferir as informações do gráfico para as tabelinhas clássicas. Finjo que são termômetros, aqui é o Tx, ali é o Ty, e vou usar os pontos do gráfico como pontos fixos. Que ponto fixo é esse aqui? 32 para quem? 0 para quem? 32 para X e 0 para Y. E que ponto é aquele ali? 50 e 10. 50 para X. Agora é só fazer o famoso joelho, pé, cabeça, pé. Simples assim. Tx menos 32 sobre 50 menos 32 é igual a Ty menos 0 sobre 10 menos 0. Concordam comigo? É o famoso joelho, pé, cabeça, pé. Claro. Deixa eu ver se a Nilce está em paz. Que pena, ela não está aí. Não vai poder atender os amigos. Então vamos deixar para a próxima. Então vamos lá, galerinha. Uhul! Tx menos 32 sobre... Preso. Ty sobre 10. E aí? O que ele quer mesmo? Achamos a relação matemática. O que ele quer? É a mesma indicação. Tu vê o tempo que tu demorou para responder uma pergunta idiota que eu faço, para ver como a maioria está babando azul e dormindo, não é possível. Ele perguntou quando Tx é igual a Ty, que valor é esse? Não foi? Então finaliza, por favor. 10 vezes Tx menos 32 é igual a 18 Ty. Obrigado. Ty é igual a 10 Tx menos 320 sobre 18. Legal.
teria que dividir por 2, né? O que está acontecendo? Por que vocês estão com tanta dificuldade de achar? Simplesmente que vocês não estão usando o que ele falou. Duas equações, duas incógnitas, isola numa. Tá vendo onde é que está o teu problema? O teu problema não é físico. O teu problema é que tu não tem matemática. Queria saber quem foi o filho da puta que te ensinou matemática nos últimos anos, que é um bosta esse cara. É um merda esse cara, pode ter certeza. Então olha só. Sou eu, tá, galera? Só para vocês ficarem sabendo, eu tô me xingando, tá? Porque não é possível, a culpa só pode ser minha, não é culpa deles, não é? Então, galerinha, ó, Tx é igual a Ty, tá? Aqui é Tx, ó, certo? Então, lá no começo do começo, antes de começar, tu já poderia, já que são iguais, as letras têm que ser iguais. Eu tenho o direito de substituir o Tx e Ty por? Ou se tu preferir o Tx por? Pronto, Ty menos 32 vezes 10. Eu ainda vou te confessar que eu simplificaria, ó, certo? Vezes 5 é igual a 9Ty. 5Ty menos 160 é igual a 9Ty. E aí passa para o outro lado, fica menos 160 é igual 9Ty menos 5Ty, 4Ty menos 160 sobre 4 é igual a Ty, logo Ty, que seria igual a Tx, é menos 40. E agora eu já tenho na minha cabeça que era assim, o gráfico que relaciona Fahrenheit e Celsius, porque vocês me perguntaram qual era a temperatura que Celsius e Fahrenheit davam igual, não perguntaram? E eu calculei fazendo exatamente essa técnica para vocês, o que mostra que eu até essa conta já tinha feito na frente de vocês. E mesmo eu tendo feito na frente de vocês, vocês não tiveram a capacidade de resolver. Por quê? Porque é difícil? Não, é porque tu gasta pouca energia na hora de aprender física e matemática. Tem que haver sofrimento, suor, dói, aprender dói. Como é doído aprender? Quantas vezes eu chorei em cima dos livros, me revoltei com os meus erros. O problema é que se tu leva na boa e vai perdendo e tudo bem, foda-se, é difícil mesmo, aí vira uma pessoa normal. E aí dá problema, na maioria dos casos. No Brasil, né? Uma normalidade aqui no Brasil. Então, beleza, vamos que vamos. Não era uma questão difícil, com as aulas que nós tivemos até agora, daria sim para chegar junto na questão. E cuidado com a tua matemática básica, apesar de eu ter errado no ano passado, eu prometo que esse ano eu vou tentar acertar. Estamos, né, nos readaptando a uma nova realidade, onde tu vai ter muito mais responsabilidade, tu e teus pais. Falei do encontro com os pais para vocês? Falei, né? Tão legal, cara. Me emocionei. Quase não me emociono, né? Questão 5. Com licença, meu querido. Questão 5, vamos dizer o que ela dizia. Opa, desculpa. Questão 5. Segundo o modelo da NASA, para a atmosfera terrestre, a porção entre 36 mil metros, 36 mil pés, até 81 mil pés, região onde ocorrem muitos dos voos comerciais, a temperatura é constante e negativa com valor de menos 70 graus Fahrenheit. É tão legal, né? Tu tá no avião, tu olha ali no visorzinho, né? Lá fora tá menos 70 graus Fahrenheit, vamos descobrir quantos Celsius de repente, enquanto tu ali passando calor, né, dentro do avião. Muito legal. Ele diz, estes valores em metros em graus Celsius são respectivamente, considere um pé como 30 centímetros. Como é que eu vou descobrir então 36 mil pés em metros? Se um pé é 30 centímetros, 36 mil pés eu multiplico por 30 centímetros e ia passar para centímetro. É mais gostoso multiplicar por 0,3, concorda comigo? Né? E já passa. 3 vezes 36 dá 108. 18 vai 1, tudo bem? 1, 2, 3 zeros e uma casa após a vírgula. Isso, tu vê que legal saber que os voos comerciais ocorrem entre 10.800 metros, 10 quilômetros de altura, e qual é o outro número? 81 mil pés vezes ponto 3, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 8, 24, 1, 2, 3 zeros, uma casa após a vírgula. E 24 quilômetros, olha que legal. Então os aviões comerciais voam. Tu vê, né, como a questão às vezes te ensina uma coisinha. Por que eu vou querer saber isso, professor? Só por informação inútil mesmo, cultura inútil chama isso.
né? Mas me informou alguma coisa. Se uma outra questão precisar de alguma noção dessa, eu já vou estar informado pelo próprio vestibular. E ele quer saber a temperatura. Tc sobre 5 é igual a Tf menos 32 sobre 9. Qual era a temperatura? Onde vai esse 70? Menos 70? Claro. E aí? Tc é igual. Eu dividiria, vai dar menos, né? Eu dividiria por 3 em cima e embaixo, que 102 é divisível por 3, concorda comigo? Certo? Que dá 30 dividido por 3 dá 30 vezes 3, 90. Sobra 12, 34. 34 vezes 3 dá 102, concorda comigo? 34. Tc é igual menos 170, tudo bem? 170 sobre 3. 150 por 3 dá 50. Aí sobra 20 por 3, que é o número famoso, 6,666. Então nós temos menos 56,666 graus Celsius. Show de bola. Que era a letrinha, letra D. Letra D. Ele quer em metros, né? Tu vê, nem precisava ter transformado a temperatura. Concorda comigo? Legal, uma conta de multiplicar então nessa questão de física. Questão 6. A indicação de uma temperatura na escala Fahrenheit excede em 2 unidades o dobro da correspondente na escala Celsius. Como é que eu vou matematizar essa informação, hein? Isso aqui é página 17, né? Como é que eu vou matematizar essa informação? Matematizar. TF não? Que ele... Vamos lá, vamos ler de novo a informação. Que a temperatura na escala Fahrenheit excede em 2 unidades o dobro. Estava indo bem, era só faltou fé só. Né? A escala Fahrenheit excede, então é mais 2 unidades, o dobro da escala Celsius. Certo? Realmente ela tem que dar mais. Né? Então tem que ser vezes 2 mais 2. Legal. Era isso aí. Isso é que era importante, isso que era o difícil da questão. E aí ele pede a temperatura em qual escala? Em Celsius, ele quer em Celsius. Como é que eu vou descobrir se aqui eu só tenho uma equação e 2 incógnitas? Da onde eu vou tirar a segunda equação? Tc sobre 5 igual a Tf menos 32. Lembra que eu te adiantei que esse tipo de questão ia começar a aparecer? Né? E aí isola numa? Como o Tf já está isolado, vamos substituir 2Tc mais 2. E aí, cara, eu vejo a galera fazendo isso bem, e aí na hora de continuar eu vejo problemas. Vamos resolver esses problemas, me ajudem por favor. Pode errar, erra hoje, não erra na prova, cara. Não tenha vergonha de errar. 9Tc pode ser. Tudo vezes 5, era só o que eu precisava escutar. 5 vezes 2Tc, 10Tc. Quanto é que é mais 2 menos 32? E 5 vezes menos 30? Tu viu como um passo resolve tudo? E era um passo simples, né? Então, se está com muita dificuldade nesses passos, vem pro apoio. Vamos resolver a tua matemática básica, cara. Tua vida vai ser tão melhor que não pode nem sonhar com quão melhor ela vai ser. Em tudo, em todos os aspectos possíveis e imagináveis da tua vida, a matemática que tu aprende se reflete. Até nas artes plásticas, isso está mais que confirmado. Então vamos lá, galerinha. Tc é igual a 150. E tu vê, o fato de ter usado o Czinho já me ajuda a lembrar que é graus. Tem gente que prefere chamar de x e y. Aí depois tu tem que te concentrar quem era o x mesmo, quem era o y. Então eu prefiro chamar de Tc e Tf. Muito bem. Como é que eu faria uma prova real para isso?
pode substituir ali e ver se vai fechar, né? Aí eu descobriria TF. Daria 300. Aí tu vai na relação entre a Celsius e a Fahrenheit e bota 302 e vê se vai dar 150. Ou bota 150 e 302 e vê se vai dar igual aos dois lados. Seria uma boa prova real. E que vamos! Questão 7. A temperatura de determinada substância é 50 graus Fahrenheit. A temperatura absoluta dessa substância em kelvins é... Então vamos lá. Como é que é mesmo a relação entre a Celsius, desculpa, a Fahrenheit e a Kelvin? TF menos 273 sobre 5. Ah, não, eu falei. Essa é TK, né? Não tem problema nenhum. É isso, né? E aí? Eu substituí no TF passando. TF por 50. Ah, entendi o porquê dos 50. Querido esse cara. Que aí vai dar 18, que sobre 2, Vai dar 2. que sobre 9. Cérebro maldito. TK menos 273 sobre 5. Multiplica ambos os lados por 5 e soma ambos os lados 273. A temperatura em Kelvin fica 283 Kelvin. Letra D. Então essa aí estava bem mais light. Claro que na prova vai ter que ter uma light ou outra, né? Mas vão ter médias também. Na verdade, se tu tá atento, quando eu falo de uma questão de forma diferente, né? Tu já deveria assinalar aquela questão, porque tu sabe que algo parecido acaba caindo. Muito bem, vamos para a questão 8. Tá rendendo, eu tô mais feliz. Só incomodando os meninos hoje. Então vamos pegar uma primeira vítima aqui, que está usando a apostila para copiar. Não fez. Então vamos lá. Fica ligado aí, então, ó. Não pode baixar nada. Um turista, ao descer no aeroporto de Londres, ó, imagina, estudasse pra caramba, arrumou uma grana para viajar. Eu não guardei 20 mil na poupança para viajar no final do ano. Pô, vai ser foda. Caso contrário, não vai ser tão foda. Um turista, ao descer no aeroporto de Londres, observa que o valor da temperatura indicada por um termômetro graduado na escala Fahrenheit supera em 40 o valor da indicação de outro termômetro graduado na escala Celsius. A temperatura em Londres era de... Vamos matematizar a informação. TF mais 40 é igual a TC. A temperatura em Fahrenheit supera em 40 a temperatura em Celsius. É isso, né? Claro que não, cara. Claro que não. Como é que tanta gente pode cair na mesma pegadinha? A temperatura em Celsius está sendo a Fahrenheit mais 40. A temperatura em Celsius está superando em Fahrenheit em 40. Tu não pode fazer mecânico, não é algo mecânico, não é matemática. Não é bruxaria, não é magia negra, é o óbvio. Tu tem que escrever e raciocinar. Quando tu fala que a temperatura em Fahrenheit, ela supera em 40 a Celsius, é a Celsius mais 40 para poder dar a Fahrenheit. Não é a Fahrenheit que é maior? Então eu tenho que pegar a Celsius que é menor e somar um número na menor para dar a maior. Tu imagina, se tu sabe que a Fahrenheit é maior, tu tá dizendo que a Fahrenheit que é maior, mais 40 vai dar menor. Porra, olha que absurdo. Eu também cometi esse erro algumas vezes na minha vida. Eu, professor, já cometi esse erro. Mas não por não saber o que está fazendo. É por estar delirando, por estar viajando, por estar fazendo rápido, por estar com sono às 7h30 da manhã. Certo? Então toma cuidado, cara. Tu não pode... Foi uma distração, professor. Tudo bem. Agora, falta da matemática ali é que é perigoso, né? Tomara que tenha sido só uma distração mesmo. E aí? Achei uma equação. Agora é só pegar outra, que é TC sobre 5 menos 32 sobre 9. Quem é a temperatura? Ele quer em qual? Ele quer em Celsius? Então vamos substituir a Fahrenheit. TC mais 40 menos 32 sobre 9. Vamos ver como é que vai ficar.
Dá pra fazer já o cruz credo de cara, eu concordo com a galera. Mas só pra ter mais cautela aqui, vamos ver. 9TC, 5TC, mais 40. Já aviso, a galera erra muito porque esquece de fazer a propriedade distributiva. Então talvez seja mais seguro tu escrever primeiro isso, ó, pra depois tu fazer o chuveirinho. Certo? Já tô te alertando porque eu sei que a galera erra nisso. Logo, 10 graus Celsius. Show de bola. Sobrou um tempinho? Faz a prova real. Qual era a letrinha? O amor. Tu vê quanto exercício a gente está fazendo, cara. Muito a mais que antes. Eu estou muito feliz, cara. Te juro que as minhas aulas estão me deixando mais animados. Mais animado. 9. Ah, garoto. Isso aí, meu querido. Copiando. Parabéns, cara. Temperaturas podem ser medidas em graus Celsius ou Fahrenheit. Sério? Elas têm uma proporção linear entre si. Temos 32 graus Fahrenheit igual a 0 Celsius, 20 graus Celsius igual a 108 Fahrenheit. Qual é a temperatura em que ambos os valores são iguais? 3 vezes já aconteceu. Só para avacalhar eu vou fazer diferente. Só para fingir que a aula é nova. Né? Uma técnica bem diferente, concordam comigo? Certo? Uma técnica aí que a gente já usava desde o ano passado, né? Então tu vê, cara, se essa questão cai numa Olimpíadazinha de Física para um guri do primeiro ano, mesmo que ele não tenha estudado, certo? Essa matéria, se ele é atento ao fato de que ele avisa, temperaturas podem ser blá 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 blá, elas têm uma proporção pronto, se ele deu a relação, duas relações entre elas, eu sei que a linear é um gráfico igual ao primeiro grau, acha a equação que relaciona as escalas e pronto, cara, mata a questão sem conhecimento zero de termologia, só conhecimento matemático. Concorda comigo? Eu só achei engraçado, pô, não tinha que ser a mesma relação matemática? Por que deu uma relação matemática diferente entre a Celsius e a Fahrenheit? Aliás, aqui em cima, né? Não era para ser igual a relação matemática entre a Celsius e a Fahrenheit? Deu uma relação matemática diferente àquela que eu te ensinei. Precisa de uma explicação para isso? Ou uma ou outra está errada. Concorda? As duas escalas termométricas têm uma relação matemática entre si. Elas têm que ser a mesma relação matemática de qualquer forma que eu deduza, né? Qual era a relação matemática que eu te ensinei? TC sobre 5 menos 32 sobre 9. Ó, tem algum problema nessa coisa? Olha só a relação matemática que eu obtive aqui, ó.
Alguém me ajuda a descobrir o que houve? Qual está correta? Esta ou esta? Ah, elas são iguais. Elas são iguais. É claro que elas são iguais. 9TC é igual a 5TF menos vezes 5, né? Certo? Concordam? Quem que eu deixei isolado? 9TC mais 160 é igual a 5TF. 9TC mais 160 sobre 5 é igual a TF. TF é igual a 1.8TC. Tá vendo como era exatamente a mesma relação matemática, elas só apareciam diferentes? Certo? Beleza, então sim, era uma questão medíocre que a galera respondeu de cabeça sem mexer. E é assim que deveria ser, tá? No vestibular, como tu já fez esse exercício, é ABCDE, se não é discursiva, pra quem tu vai fazer a conta? Menos 40, vai pra próxima. Né? Então, quem respondeu menos 40 era pra fazer isso mesmo. Só pra não perder essa oportunidade, né? Fiz que nem aquele guri lá que tinha que determinar a altura usando o barômetro, lembra? Contei pra vocês ano passado, acho essa historinha, né? Não contei? Eu já devo ter contado pra ti, porque é uma história muito importante que ensina muito a gente. Diz que tem um menino, aquele menino que reprovou e tinha pegado recuperação na engenharia. Há muito tempo atrás, o professor reprovando o guri porque ele fazia a prova, ele acertava tudo na prova. Só que ele sempre fazia por uma técnica diferente da que o professor ensinava. Lembra que eu te contei essa? Ou não? E aí o cara vai lá e pedia sempre, calcule a distância que o móvel percorreu. Ele fazia um cálculo todo diferente para chegar na mesma solução que o professor, mas sempre usando uma técnica diferente, o professor dava errado. Não foi assim que eu te ensinei, eu quero que tu faça do meu jeito, não sei o que, não sei o que. E aí, mas é que engenharia é foda, tem PhDs, cara. PhDs é um bicho desgraçado. Pode, o professor na faculdade pode te mandar merda, vai tomar no teu cu, calar tua boca e vai embora e tu não pode fazer nada. Se é pública, é foda. É foda. A faculdade pública é foda, ele vai lá, tu reclama, a sala toda reclama do cara. Não acontece nada. O cara continua dando aula. Pode ser terrível a aula do cara, não acontece nada. Certo? É uma coisa delicada, né? O protecionismo ao servidor público, né? Ele é importante, mas nesse grau é um absurdo. Mas o cara, então, fez a recuperação pro guri. Então pegou a recuperação, o guri que era nota 1000 em física. Aí o cara pede, era tipo física 1 ainda, era comecinho, ou física 2. Aí o cara pede, a pergunta idiota da recuperação. Como é que devemos calcular a altura de um prédio usando um barômetro? Né? Aí ele, como é que ele quer a resposta? Imagina, é na nossa última aula, né? Pega o teorema de Stevin, pega o AP0 mais MG hoje, né? O ρGH, certo? Mede a pressão na base do prédio e a pressão atmosférica, né? No topo do prédio, joga no, pega o AP0 mais ρGH, tu sabe tudo, falta o H, acha a altura do maldito prédio, acabou, passou aí, deu. Aí o guri começa. Temos várias formas de medir a altura de um prédio usando um barômetro. Uma delas é esperar um belo dia de sol, colocar o barômetro em pé no chão, pegar a altura do barômetro e a sombra do barômetro, pega a altura, o tamanho da sombra do prédio e, por semelhança de triângulos, definimos a altura do prédio. Uma segunda forma de calcular a altura do prédio seria pegar o barômetro, lançar de cima do prédio, calcular o tempo que demora para o som atingir os teus ouvidos, descontar o tempo de volta do som e usando a equação da queda livre, blá, 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 achamos a altura do prédio. 3. Podemos fazer um pêndulo simples com o barômetro, amarramos o barômetro na base de um cano, medimos a aceleração da gravidade na base do prédio com um pêndulo simples, medimos a aceleração da gravidade na parte superior do prédio com um pêndulo simples e pela diferença da aceleração da gravidade, que varia com a altura, como aprendemos no primeiro ano, e revisamos na OBA, sabemos a altura do prédio. E ele faz umas 8 soluções, só te apresentei algumas. Nas últimas soluções ele ainda fala, uma outra forma seria usar o barômetro como unidade e usar o próprio barômetro para medir 1 barômetro, 2 barômetros, 3 barômetros. E aí obteríamos a altura do prédio em unidades barométricas, ele ainda fala isso. E para finalizar, se o senhor não está satisfeito com nenhuma dessas soluções, podemos ir ao síndico e chegar, querido síndico, se o senhor me falar a altura do prédio, eu lhe dou de presente esse lindo barômetro. E ele não usou o teorema de Stevin, porque ele era crítico da forma idiota que a gente às vezes ensina as pessoas, né? Obrigando elas a sempre correr pelo mesmo caminho.
né? Então que bacana essa historinha que mostra que às vezes o professor erra muito, né? E foi uma lição de humildade. Eu não sei que fim levou, se o guri aprovou ou não aprovou, mas não aprovar um ninja desse, né, cara? É só porque o teu ego não permite. Muito obrigado pela paciência e pela atenção e até mais.